foi Dorcas na Bíblia? Dorcas foi uma mulher cristã da cidade de Jope. Ela ficou conhecida principalmente por ter sido ressuscitada pelo Senhor após a oração do apóstolo Pedro. A história de Dorcas na Bíblia está registrada em Atos 9, versículo 36 a 42. O nome grego Dorcas traduz a palavra aramaica Tabita. Ambos os nomes significam gazela, e eram nomes femininos afetuosos usados entre gregos e judeus. A ressurreição de Dorcas foi o primeiro milagre de ressurreição realizado através do ministério de um apóstolo no Novo Testamento. A história de Dorcas. Além do que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, nada mais se sabe sobre quem foi Dorcas. Mas as breves informações sobre ela são suficientes para revelar seu notável caráter. Dorcas é chamada no texto bíblico de uma discípula. Isso significa que ela era uma cristã, isto é, uma genuína e fiel crente em Jesus Cristo. É possível que Dorcas tenha sido uma das pessoas convertidas através do ministério itinerante do evangelista Filipe, assim como está escrito em Atos 8, versículo 40. De repente, Felipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Ela morava na cidade de Jope, uma cidade portuária que ficava a pouco mais de 55 quilômetros de Jerusalém. Séculos antes, foi dessa mesma cidade que o profeta Jonas embarcou num navio na tentativa de escapar da ordem divina. Atualmente, na região da antiga Jope está a cidade de Jafa, ao sul de Tel Aviv. O texto bíblico diz que Dorcas era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Isso quer dizer que ela cuidava dos pobres daquele lugar, e fazia muitas obras de bondade e compaixão. A sequência do texto bíblico indica um tipo de serviço que Dorcas realizava. Ela confeccionava túnicas e outras peças de vestuário para as viúvas de sua região. Dorcas realmente procurava obedecer aos mandamentos divinos de amor ao próximo e do cuidado aos pobres e necessitados. Dorcas não realizava boas obras para ser salva, mas praticava boas obras porque era salva. As boas obras caracterizam a fé salvadora, e não o contrário. Todos aqueles que foram redimidos por Cristo são chamados às boas obras. Efésios 2, versículo 10 diz assim: Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Em 1 Timóteo 2, versículo 10, que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. E Tito 3, versículo 8, esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos, para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos. A morte de Dorcas, a Bíblia diz que aconteceu de Dorcas adoecer e morrer. Nada é dito sobre a natureza da enfermidade, ou mesmo sobre quantos anos Dorcas tinha quando isto aconteceu. A maioria das pessoas imagina a figura de Dorcas como uma jovem, enquanto muitos estudiosos sugerem que provavelmente ela já era uma senhora. Seja como for, tudo não passa de mera especulação. A morte de Dorcas causou grande comoção entre as pessoas de Jope, mas os crentes daquele lugar ficaram sabendo que o apóstolo Pedro estava em Lida, uma cidade que ficava a cerca de 16 quilômetros dali. Então 2 homens foram encontrá-lo para pedir que ele fosse depressa à cidade de Jope. Os estudiosos discutem o propósito da busca por Pedro. Alguns pensam que os crentes de Jope foram procurar consolo em Pedro. Ainda hoje é comum que os membros das comunidades cristãs busquem apoio em seus pastores em situações assim. Além disso, todos somos ensinados a chorar com os que choram, Romanos 12, versículo 15. Outros acreditam que os crentes de Jope procuraram por Pedro na esperança de um milagre. Se for esse o caso, e que parece ser o mais provável, então aquela foi uma verdadeira prova de fé no Cristo ressurreto por parte daqueles crentes. Eles acreditavam que Cristo poderia repetir os milagres que havia realizado durante seu ministério terreno, mas agora através do ministério de seus apóstolos. Receber estudos da Bíblia, a ressurreição de Dorcas. Pedro atendeu ao chamado dos crentes de Jope e rapidamente foi ao lugar em que o corpo de Dorcas estava. Quando chegou ao local, Pedro foi recebido pelas viúvas que tentavam mostrar através das obras de Dorcas que tipo de pessoa ela havia sido e como a sua partida era uma grande perda. Mas o apóstolo Pedro pediu que todos saíssem do quarto onde Dorcas havia sido colocada. Ali ele colocou-se de joelhos e orou a Deus. Ele tinha que ter certeza que estava agindo em harmonia com a vontade do Senhor. Então, voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levanta-te, no aramaico, Tabita comi.
Atos 9 versículo 40. Essas palavras lembram as palavras que foram ditas por Jesus à filha de Jairo, Marcos 5 versículo 34 a 43. Em ambos os casos, o resultado foi o mesmo, isso porque o poder que ressuscitou as duas mulheres também foi o mesmo. A Bíblia diz que imediatamente Dorcas abriu os olhos e se levantou. Então Pedro apresentou Dorcas aos crentes, especialmente às viúvas. A notícia da ressurreição de Dorcas percorreu por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Atos 9 versículo 42. Isso significa que, pela ação do Espírito Santo, aquelas pessoas entenderam que o poder que ressuscitou Dorcas não tinha origem em Pedro, mas no Senhor Jesus. Portanto, Cristo foi quem recebeu a glória em Jope. E esse vídeo fica por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.